Colossenses capítulo 4, verso 17. Também dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste no Senhor para o cumprires. Vamos ler novamente. Também dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste no Senhor para o cumprires. Obrigado, Senhor, por este tempo. Obrigado pela sua palavra, um tempo que nós nos reunimos como igreja, ó Deus, para ouvir uma direção que vem do céu. Então, eu me coloco aqui diante do Senhor com alegria e com grande temor, para que, ó Deus, eu não venha acrescentar nada daquilo que o Senhor quer falar, mas que a tua palavra possa fluir, ó Deus, livremente para alcançar o coração dos teus filhos, de pessoas que o Senhor ama, pessoas pelas quais o Senhor entregou a vida do seu Filho Jesus. Que a sua palavra possa fluir neste lugar. Nós desde já nos levantamos contra todo espírito contrário, toda artimanha maligna e toda obra, ó Deus, contrária. Nós nos levantamos para que possa fluir a sua bênção, o teu poder e a sua palavra seja liberada neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, esse pequeno trecho da palavra, da carta de Paulo aos Colossenses, que ele está aqui fazendo uma exortação a um homem chamado Arquipo, para que ele pudesse então prestar atenção a algo que ele havia recebido de Deus. É uma frase que, quando eu estava lendo, Deus chamou demais a minha atenção, e eu gostaria de compartilhar com vocês aquelas meditações que o Espírito colocou no meu coração. Antes disso, algumas coisas eu gostaria de falar, que são importantes para que a gente possa entender o contexto. O apóstolo Paulo, ele seguia algumas práticas, ou ele seguia um caminho nas cartas que ele escrevia. Essa aqui é uma carta que o apóstolo Paulo, ele estava preso, né? Paulo escreveu algumas cartas enquanto ele estava preso, aos Efésios, aos Filipenses, a Filemon, são chamadas cartas da prisão, aos Colossenses. Então o apóstolo Paulo estava preso, mas mesmo assim ele estava em contato com a igreja. Essa igreja de Colossos, que estava nessa cidade de Colossos, não foi o apóstolo Paulo que fundou. Quem fundou essa igreja foi um homem chamado Epáfras, que Paulo chama ou identifica Epáfras como alguém que era seu colaborador. Ou seja, Epáfras fazia parte da equipe de Paulo, e ele chegou nesse lugar chamado Colossos, nessa cidade, e ele pregou o evangelho, e ali então se fundou e começou a se reunir uma igreja. O apóstolo Paulo então conhecia aquela igreja de ouvir falar, mas ele não os conhecia pessoalmente. Mesmo assim, ele escreveu uma carta para esses irmãos. E as cartas de Paulo seguiam uma linha. Primeiro ele se apresentava, fazia uma saudação, depois ele orava, depois ele tinha uma parte de doutrina onde ele colocava as verdades espirituais para as quais o Senhor estava mostrando para ele, para aquela igreja entender. Então ele sempre colocava uma doutrina, e no final ele começava então a exortar as pessoas. A gente, quando fala exortação, a gente pensa que é chamar a atenção, que é brigar, né? Uma exortação parece que é algo ruim, que é algo que você está criticando alguém, que você está falando asperamente, a pessoa me exortou como se fosse algo ruim. Na verdade, exortação nada mais é do que uma instrução para que a gente possa andar no caminho correto. E às vezes uma instrução com uma certa ênfase, falar assim, olha, uma coisa é você falar geral, né? Outra coisa é você falar assim, olha, você precisa prestar atenção nisso, você precisa acertar isso, porque está errado, isso aqui, olha, nós como igreja precisamos andar dessa forma. Então a exortação, ela tem um propósito de nos conduzir à perfeita vontade de Deus. Ela não é ruim. A exortação é uma bênção, irmãos. Quando nós somos repreendidos é uma bênção, porque alguém se importou com você. Quando você é repreendido é uma bênção. Uma vez eu estava com o Adriano orando por um homem, já é um homem casado, né, com mais de 40 anos, com filhos. E eu e o Adriano estávamos orando com ele, e ele falou assim, a única coisa que eu queria é que o meu pai tivesse me dado instruções, tivesse me dado limites. O meu pai nunca me deu instruções. Então um homem já casado com filhos, com mais de 40 anos, ele estava lamentando o fato de quando era criança e adolescente, ele não foi exortado, ele não foi colocado limites, então ele não tinha uma direção para a sua vida.
Nós vemos aqui o Senhor, então, ele se preocupando, que cremos que cada carta da Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo. Elas denotam ou demonstram a vontade do próprio Deus através da sua igreja, através dos seus profetas, através dos seus apóstolos. Ele estava aqui liberando algo que traduzia a vontade de Deus. Então, quando Paulo ele chama a atenção de Arquipo, ele não está simplesmente falando de si mesmo, mas cremos que o próprio Espírito de Deus está fazendo com que Paulo chamasse a atenção, ou trouxesse essa exortação a Arquipo, para que ele pudesse dar atenção a algo que ele havia recebido de Deus, de uma forma pública, e isso então traz para mim e para você um ensinamento, e eu quero trabalhar nessa manhã sobre isso. Cada carta de Paulo, Paulo concluía com exortações e saudações, muitas vezes exortações pessoais e saudações pessoais. Então, o que nós vemos aqui em Colossenses capítulo 4, versículo 17, que é o penúltimo versículo da Bíblia, da carta aos Colossenses, no finalzinho da carta, Paulo fala: também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. Preste atenção, a outra versão diz: digam a Arquipo, cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Então eu gostaria de fazer com você nessa manhã algumas considerações, algumas meditações. Por favor, me acompanhe. Primeira, essa exortação ela foi pública, porque toda a carta era lida diante da igreja. Então, uma exortação pública. Quem gostaria que eu agora fizesse para você uma exortação em público? A gente não gostaria, né? Mas é interessante que Paulo usou dessa ênfase de uma forma pública, porque Deus certamente quer nos ensinar alguma coisa. Segunda coisa, essa exortação ela aponta que um ministério de Arquipo, ou algo que ele recebeu do Senhor, não iria se cumprir automaticamente. Olha, fala para Arquipo dar atenção ao ministério que ele recebeu de Deus. Por quê? Porque provavelmente aquilo que ele recebeu de Deus, a tarefa, ou o ministério, ou a revelação, ou algo que ele recebeu de Deus para cumprir, né? Para cumprir o ministério, isso não estava acontecendo, porque senão Paulo não precisava falar para ele: olha, chama a atenção de Arquipo, digam para ele prestar atenção no ministério. Não, ele não estava vivendo aquilo que Deus havia preparado para ele viver. Esta é a razão da exortação de Paulo a Arquipo. É porque ele não estava vivendo o propósito para o qual Deus o chamou para viver. Daí então nasce a exortação: olha, diga para ele prestar atenção, porque existe algo para ele viver que ele não está vivendo. Continuando. Isso então me dá a impressão que se Deus fala para eu viver algo, isso talvez não seja automático. Se Deus fala para eu viver um bom casamento, um bom relacionamento familiar com a minha esposa, eu não posso sentar ali no meu sofá, deixando ela trabalhar sozinha e tal, e tranquila, achando que as coisas vão se cumprir automaticamente. Não vão. Eu preciso dar atenção para ela. Eu preciso perguntar para ela o que ela está achando. Eu preciso responder a uma verdade espiritual, a uma verdade que está no céu, de que eu sou uma nova criatura, de que aquele que está em Cristo é uma nova criação, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Existe uma realidade, uma verdade espiritual colocada sobre a minha vida, que eu preciso então vivê-la e expressar essa verdade através da minha vida. Então, eu preciso trazer essa verdade para aplicá-la. Eu entendo que quando Paulo fala com Arquipo, com relação ao ministério, é que o ministério de Arquipo não iria se cumprir de forma automática. E eu preciso dizer para você, e eu preciso também aplicar isso para mim: o meu ministério ele não vai crescer de forma automática, porque Deus falou um dia lá atrás que ia me levantar como um pastor, então eu vou ficar esperando. Não é assim que funciona. Nós precisamos dar respostas ao Senhor. E Arquipo que provavelmente não estava respondendo. Então, outra coisa que eu entendo: o apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, ele se preocupava. E ele então instigava ou chamava a atenção das pessoas para que elas pudessem viver o que Deus tinha para elas.
Então, deixa eu voltar aqui novamente. Ela foi pública, estava diante da igreja, aponta que algo que nós recebemos de Deus não vai acontecer automaticamente. Nós precisamos responder, precisamos dar uma resposta a Deus. E também mostra que Deus se preocupava com as pessoas que não viviam o seu propósito. E nós sabemos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Deus está preocupado com você se você não está vivendo o propósito que Deus tem para você. Deus está preocupado comigo se eu não estou vivendo o meu propósito, seja na esfera individual, familiar, profissional, financeira, de saúde física, não importa. Se há algo para eu viver, preparado e liberado por Deus, eu preciso então prestar atenção àquilo que Deus tem falado. Então vamos caminhar nesses conceitos. O primeiro conceito fala da publicidade da exortação de Arquipo. Irmãos, eu acredito que cada detalhe na Escritura nos ensina. Cada detalhe. Até mesmo essa coisa que parece que não tem nada a ver comigo, né? Falam para Arquipo porque ele tem que prestar atenção. Na verdade, isso nos mostra algo. Então, quando eu leio essa exortação, quando eu leio isso, eu preciso confessar para vocês, eu também sinto o Espírito Santo me exortando. Eu não sei você, querido, mas eu sinto. Eu sinto o Senhor chamando a minha atenção que eu preciso dar atenção àquilo que é importante para Deus. Eu preciso dar atenção àquilo que Deus quer que eu viva. Para mim, é muito claro isso. Então, eu acredito que quando Paulo, movido pelo Espírito, falou para os irmãos de Colossos lerem essa carta diante da igreja, não apenas Arquipo foi exortado, ou foi ali chamado a atenção, mas eu acredito que todos aqueles que estavam ao seu redor começaram a pensar de si mesmo. E eu quero te fazer uma pergunta nessa manhã. Se o apóstolo Paulo fosse escrever uma carta para você, ou se o apóstolo Paulo fosse escrever uma carta para a igreja cristã bíblica, ele ia dizer assim: fala para o Paulo Henrique, fala para a Ingrid, olha, fala para o Joaquim e para a Linda. O que ele escreveria? O que Paulo escreveria para você hoje, movido pelo Espírito Santo? Talvez você está visitando hoje aqui, primeira vez que você entrou na igreja, não está acostumado com a linguagem que nós usamos aqui, né? A gente tem caminhado na igreja, tem uma linguagem, às vezes o crentez, né, é diferente, a gente fala umas coisas, né, que as pessoas não entendem, né, irmãos? Mas eu quero tentar traduzir de uma forma bem prática. O que Jesus escreveria para você? Você que talvez não se importa, né, com a vida religiosa, ou então você não está preocupado com isso, você está trabalhando, está correndo atrás das suas coisas, e talvez a sua vida espiritual esteja um pouco de lado. O que será que Paulo escreveria para você? Eu acho que ele escreveria assim: olha, diz lá para o João, né, um nome fictício, diz para o João que eu o amo e eu quero mudar a vida dele. Diz para o João que eu vou perdoar os seus pecados, basta ele entregar o seu coração para mim, que eu vou transformar a vida, a família, tudo que diz respeito à vida dele. Eu vou transformar porque eu o amo. E nós que estamos caminhando na igreja, o que será que eles queriam para nós? Bom, quando eu leio essa exortação, eu me sinto exortado. Eu gostaria de caminhar um pouco mais em alguns pensamentos, se você me permitir. Nós não sabemos algumas coisas. O que é que nós não sabemos? Nós não sabemos se Arquipo era negligente com o chamado que ele tinha. Aqui não diz, só manda ele prestar atenção. Não diz se ele era negligente, porque simplesmente ele não acreditava no chamado dele, ou então aquilo para ele não era importante. Também não sabemos se ele tinha medo. De repente, o chamado dele é para ser missionário lá no Iraque, no Irã. Talvez ele tivesse medo. Nós não sabemos. Não está claro, não importa se ele era negligente ou se ele tinha medo. Nós não sabemos também se ele tinha vergonha. Talvez o chamado dele fosse para falar em público, e ele tinha vergonha. Não, mas eu tenho vergonha de falar em público. Ou então o chamado dele fosse para ser um evangelista, ele tinha vergonha de confrontar o pecado das pessoas. Talvez o chamado dele fosse, cuidar das crianças, ele tinha vergonha dos pais e das mães das crianças, não sei. Talvez o chamado dele fosse um ministro de louvor, e ele tinha vergonha de tocar e de cantar em público. Ou não sabemos se ao invés de vergonha ele tinha desprezo pelo chamado. Imagina que Deus então chama alguém e essa pessoa despreza o chamado de Deus. Para ele não é importante.
ele, na verdade, ficou tão cansado, tão frustrado, que a partir de agora ele resolveu desprezar a igreja e desprezar as coisas de Deus. Nós não sabemos. Nós sabemos o quê? Que Deus chamou a atenção dele, para que ele pudesse viver o seu ministério. Outra coisa que nós não sabemos, se a ordem de prioridade da vida dele poderia estar afetando o seu ministério. De repente o ministério, ele amava o ministério, ele amava a Deus, ele desejava tudo isso daí, mas a sua prioridade era descansar, porque talvez Arquipo fosse um lavrador, então ele ficava trabalhando na terra, e ora, o tempo livre dele, ele queria descansar, ele não queria usar o tempo livre dele para estar na casa de outras pessoas, pregando o evangelho, ou então ter que se deslocar de cidade para fazer o seu chamado. Nós não sabemos se a prioridade dele era ganhar dinheiro, ao invés de viver o ministério que Deus tinha para ele. Nós não sabemos dessas coisas. Mas eu acredito que todos nós podemos estar vivendo um pouquinho de tudo que eu falei. Qual é a prioridade da sua vida? É viver o que Deus tem para você? É consertar a sua vida espiritual? É viver bem com a sua família, com o seu marido, com a sua esposa, com os seus irmãos em Cristo? Qual é a sua prioridade? Né? Mas algumas coisas nós sabemos. Simplesmente nessa frase, nós podemos identificar algo, para mim está muito claro. Ele não estava vivendo a plenitude do que Deus tinha para ele. Irmãos, ele não estava vivendo a plenitude do que Deus tinha para ele. Então o Senhor, ele moveu o apóstolo Paulo nessa carta. Paulo escreveu tantas coisas aos Colossenses, lá no finalzinho, antes de Paulo, terminar e enrolar ali aquele pergaminho, aquela carta, antes de Paulo terminar, ele falou assim: não, fala para Arquipo que ele precisa viver tudo aquilo que Deus tem para ele. Meu irmão, viver o que Deus tem para nós é maravilhoso, e eu sinto o Espírito Santo nos exortando nessa manhã: ei, vamos viver aquilo que Deus tem para nós. Vamos viver o ministério que Deus tem para nós, vamos viver a vida livre do vício que Deus tem para nós, vamos viver o perdão que Deus tem para nós, vamos viver a família que nós sonhamos, que desejamos, vamos viver o ministério que Deus tem para nós, vamos viver a santidade que o Senhor propõe na sua palavra, vamos viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Há uma exortação em público para o Arquipo. Coitado do Arquipo, né? Imagino, lendo a carta, não falou o nome de ninguém, daqui a pouco fala o nome dele, com uma questão dessa. Eu imagino que ele deve ter afundado na cadeira, não sei se tinha cadeira, né? Mas deve ter afundado de vergonha. Mas Deus usou a vida desse homem para ministrar a minha. Deus usou esse momento para ministrar a nós algo que é importante nós darmos atenção. Meu amado, é importante que eu e você prestemos atenção, que talvez não estejamos vivendo a plenitude do que Deus tem para nós. Nós estamos diante de um Deus que interage conosco. Aqui para mim está muito claro que Deus, ele não simplesmente entregou a sua palavra e está aí a palavra, leia, estude e se vire. Não, irmãos, nós temos o Espírito Santo que é vivo, que está dentro de nós, é o poder de Deus. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Ora, nós não sabemos o que recebemos da parte de Deus, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nunca penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Deus revela a nós pelo seu Espírito, e o Espírito de Deus continua falando. Ou não? Não fala com você? Você acha que o Espírito de Deus não continua falando conosco, com a sua igreja? Você acha que Deus nos deixou a nossa própria sorte? Talvez você possa achar isso. Eu vou dizer para você, há igrejas que pregam isso, que você tem que estudar a palavra. E olha, o Espírito Santo falava lá atrás, os dons funcionavam lá atrás, o poder de Deus era para aquele tempo, mas eu não consigo entender que Deus derramou algo extraordinário sobre a igreja primitiva, e não vai derramar sobre mim, sobre você, algo que eles tiveram lá. Porque é que eles foram capacitados de uma forma que eu e você não seremos. Qual é a diferença? Eu vou dizer para você, nós vivemos tempos terríveis, e quando nós então entendemos que precisamos do poder, da graça, dos dons do Espírito fluindo na nossa vida, irmãos, aí nós vamos viver coisas tremendas, coisas simples, irmãos,
Coisa simples. Nós tínhamos um cachorro, não sei por que foi arrumar cachorro, mas tinha, né? Um monte de cachorro em casa. Aí arrumamos um cachorro, a gente tinha uma poodle que era fêmea, e a gente queria cruzar, tinha as crianças, eram pequenininhas, queria filhotinho, e arrumamos um filhotinho de poodle, um pequenininho, era o Choquito, porque ele era marrom, o nome dele era Choquito, pequenininho. Nós saímos um dia, alguém entrou lá e roubou o Choquito sumiu, né? Sumiu. Daqui a pouco a gente tinha a Millie, que era uma cachorrinha também. Ela tinha ela vivia fugindo, a Millie. Então a gente comprou uma coleira para ela com telefone. E aí um dia ela fugiu, o pessoal ligou e devolvia. Um dia ela fugiu, ligaram e falaram assim: onde é que é a sua casa? Aí a moça que trabalhava, que era babada, me explicou onde que era a casa. O cara que só queria saber para nunca passar com a Millie ali na frente, né? Porque sumiu, roubou a Millie também. Aí teve o Louis. O Lui, que depois foi morar lá com o João e com a Judite. Tinha o Lui fugia, né? Só parou de fugir quando morreu, né? Né? O Lui fugia. E aí fugiu, o Lui também fugiu e sumiu, cara. O Lui fugia e ficava ali no condomínio, eu ia lá, buscava ele, trazia. Mas fugia e ficava ali, eu ia lá, buscava ele, trazia. Um dia ele fugiu e sumiu. Aí eu peguei e falei assim: não. As crianças pequenas sofrendo, chorando, chateadas, porque o Lui tinha sumido. Eu comecei a orar, falei: Deus, não, em nome de Jesus, não. Aí fiz uns cartazes com a foto do Lui, comecei a pregar nos postes, perto da padaria lá, preguei no quadro da padaria, dos comércios. E um dia eu estava pregando nos cartazes, aqui e ali, de repente o Espírito Santo falou comigo assim: vai em tal lugar com o seu carro. Peguei e fui com o carro. Passei por onde eu morava no Urbanova, passei pelo condomínio que eu morava, e o Espírito Santo: vai reto, sobe o morro. E eu subi no morro, agora vira à esquerda, entrei num bairro lá. Aí encontrei uns rapazes. Oi? Dentro lá da universidade, da Univap, lá para o fundão da Univap, fui entrando. Aí encontrei uns adolescentes vindo, eu falei assim: vocês por acaso viram esse cachorro? Ele: não vimos não, nunca vimos. Eu falei: tá bom. E o Espírito Santo: continua. E eu fui com o carro. Aí o bairro com as ruazinhas, o Espírito Santo falou no meu coração: vira à esquerda. Virei à esquerda. Eu falei assim: pode parar. A hora que eu parei, estava diante da casa onde o Lui estava. Uma coisa simples, irmão, um cachorro que havia sumido de casa, e estava lá o Lui. Ele tinha uma coleira azul. Já tinham tirado a coleira dele, para não ser identificado. Mas a hora que a gente chegou, né? Sabe como é que é cachorro? O cachorro viu os donos, veio todo feliz, veio latindo, a gente chamou. Aí veio uma criança e falou assim: olha, esse cachorro é nosso. Só um pouquinho que o meu irmão está aqui, vou chamar ele. Foi lá dentro. Daqui a pouco ela voltou: meu irmão disse que não pode devolver o cachorro, não, só quando meus pais chegarem. Aí eu falei assim: olha, fala para o seu irmão vir aqui, que eu quero conversar com ele, porque senão a gente vai voltar aqui com a polícia, né, para pegar o meu cachorro. Né? O irmão era um menino adolescente. Aí a criança, devia ter uns 10, 11 anos, foi lá para dentro, voltou com a chave, abriu o portão, nós pegamos o Lu e levamos para casa. Podia ter deixado ele lá também, né? O Lu era terrível. Mas a preocupação com as minhas filhas gerou então o quê? Um mover do Espírito sobre a minha vida. Para que Deus então me levasse ao lugar onde estava aquele cachorro, irmãos. Então, se Deus está preocupado em cuidar da gente, para me levar onde está um cachorro, você acha que Deus não vai cuidar da minha vida? Você acha que Deus não vai falar comigo como eu devo tratar a minha esposa? Será que Deus não vai falar comigo a maneira que eu devo tratar minhas filhas, meus genros, minhas netas? Será que Deus não vai mostrar para nós como nós precisamos viver o Evangelho? Como é que nós vamos caminhar no ministério? Será que Deus não está preocupado com você, querido? Será que Deus não está preocupado conosco em se revelar a nós, em revelar a sua vontade? Então, claramente, nós sabemos que Arquipo não estava vivendo a plenitude que Deus tinha para ele. Então, sabemos também que Deus não havia desistido dele. Isso que para mim é maravilhoso. Porque Deus podia falar assim: puxa vida, eu falei para o Félix fazer tal coisa, ele não faz. Eu dei um ministério para o Félix, ele não quer cumprir. Quer saber de uma coisa? Vou resolver, vou chamar outro, vou chamar o Lucas. Deus não é assim.
Deus deu algo para você viver, e enquanto você não estiver vivendo esta realidade, Ele sempre vai estar falando conosco, Ele sempre vai estar despertando a nossa memória, Ele sempre vai estar incomodado com você, para que você então possa se alinhar, aprumar a sua vida, colocar o rumo da sua vida na direção daquilo que Deus tem para você. Deus tem algo para mim, e Deus então Ele se importa comigo para que eu venha viver isso. Eu percebo isso, eu sei que Deus não desistiu de Arquipo, porque chamou a atenção de Paulo para falar com ele. E sabe o que eu sei? Deus não desistiu de você, Cecília, Amanda, Rodrigo e Débora. Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de você. Quantos podem dizer amém? Amém. Deus não desistiu da gente, irmãos. Não desistiu de nós. Isso é maravilhoso. Quando eu penso dessa forma, eu sei que eu posso estar andando por um caminho, eu sei que eu posso estar andando por uma situação, mas eu sei que o Senhor está sempre falando conosco, sempre tentando chamar a nossa atenção. Uma promessa que Ele falou lá em Isaías: olha, se você estiver andando por aqui, ou se você estiver andando por ali, você vai ouvir uma voz: volta, este não é o caminho. O Senhor está sempre nos conduzindo. O problema não é Deus. O problema é a resposta que nós damos a Ele. Então, eu entro na minha segundo pensamento, que é necessário dar atenção àquilo que recebemos de Deus. Vou ler novamente, Colossenses 4,17. Também dizer a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste no Senhor para o cumprires. Assim como o Arquipo, nós recebemos algo de Deus. Nós recebemos perdão através do sacrifício de Jesus. Recebemos uma nova identidade, somos novas criaturas. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Nós recebemos libertação. O Senhor nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, onde há redenção, onde há remissão de pecados. Recebemos libertação. Nós recebemos um novo propósito de vida. Amado, agora eu tenho um propósito para viver, agora eu tenho uma alegria para viver, agora eu tenho algo para viver em Deus. Recebemos também instruções para viver diante daquilo que o Senhor nos deu. Quando nós vemos a palavra nos instrui, nos ensina. Na própria carta aos Colossenses, eu gostaria de ler com você no capítulo 3 da carta aos Colossenses, versículos 12 e 13. Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado. Preste atenção aqui, querido. Uma vez que Deus escolheu vocês para serem um povo santo e amado, então aqui Paulo já está dando a indicação do que ele está dizendo. Ele está dizendo assim: olha, visto que Deus escolheu vocês para ser o seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, de bondade, humildade, mansidão, paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoe quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Então nós estamos vendo aqui situações do dia a dia, que as instruções têm muito a ver com os relacionamentos que nós temos na nossa vida. Irmãos, não dá para viver o Evangelho sem aplicá-lo na nossa vida. Tem gente que quer viver o Evangelho como um teólogo, ele quer se encher de conhecimento. Nada contra isso, eu amo, irmãos. Eu amo. Hoje mesmo estava estudando uma palavra, estudando uma pregação que eu quero fazer mais para frente. Estava estudando e vendo ali, essa palavra é usada 11 vezes no Novo Testamento, no grego, significa isso, significa aquilo. Lucas usou ela 7 vezes, então no Evangelho e na carta de Atos. Eu estava vendo tudo isso, eu gosto de ver, eu me aprofundo, eu tenho prazer de estudar essas coisas, mas eu não posso simplesmente me encher de conhecimento e não viver o que Deus tem para eu viver. Nós não somos chamados para ser teólogos ou conhecedores da palavra, nós somos chamados para viver o que sabemos, irmão. Amém? Você é chamado para viver aquilo que você sabe. Talvez você saiba muito pouco, você já está vivendo o que você sabe. Talvez você saiba um pouco mais, você está aplicando na sua vida. Irmão, talvez você não saiba nada. Aí eu vou falar: misericórdia da sua vida, você não sabe nada? Vamos orar por você para que Deus te dê revelação de alguma coisa. Mas nós não podemos pensar dessa forma. Olha que diz aqui,
Revista-se de compaixão, de bondade, humildade, mansidão, paciência, seja compreensivo, perdoe. É relacionamento, é olho no olho, é igreja, é família. São relacionamentos onde nós entendemos que devemos aplicar as verdades naquilo que nós temos vivido. Uma vez que Deus escolheu vocês para ser um povo santo e amado, apliquem isso na vida de vocês. Ou seja, se nós queremos viver verdades ao respeito daquilo que Deus tem para nós, verdades que foram conquistadas e liberadas por Jesus Cristo na cruz do Calvário, e foi dado a nós pela sua graça, a graça de Deus nos deu tudo isso, nós precisamos responder a essa verdade. Por isso que Paulo chama a atenção de Arquipo, fala para Arquipo prestar atenção. Vou pedir para você um favor, posso pedir um favor para você? Cutuca o irmão que está só, fala assim, presta atenção no pastor, fala para ele, presta atenção, irmão. Se ele estiver dormindo, você pode cutucar um pouco mais forte. Por minha conta. Hoje eu gostaria que a gente pudesse se deixar encorajar pelo Senhor. O Senhor está nos encorajando para que a gente preste atenção em alguma coisa. E terceira parte, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Qual é a motivação do apóstolo Paulo? Por que Paulo falou isso para Arquipo? Qual é a motivação? O que ele ganha com isso? Vou te perguntar mais, eu sou seu pastor. Qual é a minha motivação em chamar a sua atenção? O que você acha? Você acha que eu gosto? Vou sair de casa, então, assim, quando eu estou me preparando, tomo banho, faço a barba, estou botando minha roupa, eu vou pensando assim, hoje eu vou chamar a atenção do pastor Fabiano. E eu me alegro com isso, eu vou dizer, é hoje. Irmão, não tem motivação minha nenhuma alegria em chamar a atenção de ninguém. Aliás, irmãos, tem hora que eu prefiro até não saber o problema dos outros. Mas como pastor a gente acaba sabendo, né? Porque são tantas situações que a gente tem que tratar, tem que resolver. São tantas situações que nós precisamos falar. E eu fico pensando, qual é a motivação de Paulo? O cara já tinha acabado a carta linda, que é Colossenses. Tanta coisa maravilhosa ele falou. Né? Que Jesus desprezou os inimigos na cruz do Calvário. Que foi cancelado o escrito de dívida que era contra nós, prejudicial. Falou tanta coisa bacana. Aí no penúltimo versículo ele vai e chama a atenção de Arquipo. Por que ele fez isso? Você acha que ele tinha alegria nisso? Nenhuma alegria. Qual é a motivação dele? É porque Paulo, ele tinha uma preocupação que as pessoas vivessem aquilo que Deus tinha para elas viver. Essa é a preocupação nossa como igreja. A minha preocupação é que você viva tudo que Deus conquistou para você viver. A minha preocupação é que você entre naquilo que Deus tem liberado para você entrar. A minha preocupação, a preocupação nossa, a preocupação de Deus, revelada nas Escrituras, e Deus concedeu ministérios, né? Deus deu dom aos homens. Foi Deus que deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. A Bíblia diz que Deus concedeu dons à igreja. Deus deu esses homens para alertar a igreja, para chamar a atenção da igreja. Deus para que ela possa cumprir o seu papel, para que os santos possam cumprir o seu papel. Ou seja, Deus levantou homens, pessoas, para nos exortar. E quantas vezes eu fui exortado, até hoje eu sou. Quantas vezes, irmãos? Eu dou graças e glórias a Deus por cada vez que me chamaram a atenção e eu pude corrigir algo que estava fora do caminho, fora do propósito. Porque às vezes a gente não sabe onde está errando. Mas alguém movido pelo Espírito de Deus pode nos ajudar. Qual era a intenção de Paulo? A gente vê que Paulo se preocupava, irmãos. Quem conhece, Paulo chamou a atenção de Timóteo, para que Timóteo pudesse reavivar o dom que estava sobre ele. Paulo falou isso para Timóteo, reavive o dom que há em ti. Nós vemos aqui, irmãos, Deus falando com ele. Quando Paulo também, lá em Filipenses, ele tenta apaziguar duas irmãs, uma chamada Evódia e outra chamava Sintique. Então elas haviam tido um problema e Paulo fala a Evódia assim, que elas pensem concordemente no Senhor. E Paulo então ele ia chamando a atenção das pessoas. Então qual é a motivação?
é que Deus quer que eu e você venhamos a viver o melhor. Deus quer que você viva o melhor. E eu quero te fazer uma pergunta: o que Deus trouxe ao seu coração durante essa ministração da palavra? O que o Espírito Santo disse para você? O que você precisa abandonar? O que você precisa deixar? Onde você tem que prestar atenção? Qual é a sua prioridade? Nós podemos ouvir o Senhor de uma forma geral, e isso é maravilhoso, porque tem palavras que são para toda a igreja. Mas existem exortações que são pessoais. E essas, às vezes, Deus usa o pastor, usa alguém para falar conosco. E às vezes Deus fala ao seu coração. Deus fala ao seu coração. Um dia eu estava dirigindo e as crianças, a Fernanda e a Flávia, minhas filhas eram adolescentes. E eu estava dirigindo e de repente o Espírito Santo começou a falar ao meu coração. Falou assim: Marcelo, eu falei assim: eis-me aqui, Senhor. Linguagem bíblica, né? Eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo escuta. Aí ele falou assim: se eu tratasse você da forma como você tem tratado as suas filhas, o que seria de você? Então, eu sou pai, né? Aí na hora me veio um filme. Como é que eu estava tratando as minhas filhas? Com impaciência, não suportava nenhum erro das minhas filhas, não suportava nenhum, talvez, nada, exigindo, desse jeito, com mão de ferro, com chatice. E elas são adolescentes. Deus falou para mim assim: se eu tratasse você da mesma forma que você trata as suas filhas, o que seria de você? Eu falei assim: é só o pó, Senhor, não seria nada, eu estava morto. Eu falei assim: então eu quero que você tenha misericórdia, entenda a maturidade das suas filhas, que você entenda o momento delas e que você caminhe com elas com amor, porque elas vão entender o que você quer dizer. Às vezes nós esquecemos de algumas coisas. Se Deus tratasse você da forma como você trata o seu cônjuge, como seria? Se Deus tratasse você da forma que você exige do seu discípulo, como seria? Por que isso? Por que eu estou falando isso? Porque foi uma exortação pessoal. E eu entendi, me arrependi e comecei então a mudar. Mudei, filha? Você está dizendo que sim, ela está dando um sorrisinho amarelo ali. Mas deu certo, né? Deu certo. Deus vem tratando conosco, irmãos. Deus vem falando conosco, o Espírito Santo vem sussurrando. Às vezes você está tendo aí um pensamento: eu gostaria de deixar tal coisa. Você está achando que é você mesmo, está achando que talvez está sendo influenciado pela palavra. Não é, irmãos. É o Espírito Santo ministrando ao teu coração. Se há um constrangimento, uma tristeza, se há algo que você percebe que você não está vivendo, se há algo de Deus para você, se há uma plenitude de Deus que você não está vivendo, então o Espírito Santo está usando esta manhã para exortar o seu coração, para falar ao teu coração. E a minha palavra para você como pastor nesta manhã é: preste atenção àquilo que o Espírito Santo está te falando. Preste atenção. Eu queria que você fechasse os teus olhos e orasse ao Senhor nessa manhã, e que você pudesse falar com Deus: Deus, o que é que o Senhor quer dizer à minha vida? O que é que o Senhor quer dizer para mim? O que é que o Senhor tem para eu viver que eu não estou vivendo? Quais podem ser as minhas convicções que de repente estão me afastando do teu propósito para a minha vida? Quais são as convicções que eu tenho abraçado que podem estar me afastando? Oh Deus, como é que está a minha ordem de prioridade? Será que eu estou priorizando o reino de Deus? Buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. O que será que eu estou vivendo? O que Deus está querendo falar com você nessa manhã? Espírito Santo de Deus, eu peço ao Senhor neste momento, que o Senhor possa passar por esse auditório, tocando vidas, tocando corações, que o Senhor possa estar se revelando a cada um nessa manhã, que o Senhor possa estar ministrando, Senhor, a nós o seu propósito, a sua vontade, que o Senhor esteja neste lugar, tocando vidas.